Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. E estamos aqui para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Convido você, meu irmão, meu amigo, para juntos participarmos deste projeto maravilhoso. Você não começou ainda? Hoje é um grande dia. Temos aí as playlists no canal, onde você poderá se empenhar em ler a Bíblia em 100 dias ou em tantos dias que você quiser, mas estão disponíveis aí os planos de leitura da Bíblia Sagrada. Vamos juntos, lendo sempre a palavra de Deus. Hoje nós leremos a Bíblia a partir de Provérbios, número 20, e eu quero incentivá-lo também a inscrever-se aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Quando você se inscreve aqui no canal, você faz com que este conteúdo seja enviado para mais pessoas terão acesso. Conforme o canal vai expandindo, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante, a palavra de Deus é relevante para mais pessoas. Juntos então, Provérbios 20, mas antes posso orar contigo? Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor dá-nos hoje. Obrigado pela graça, bondade, amor, fidelidade sobre nossas vidas. Que o teu nome seja sempre, sempre glorificado. Querido Senhor, fale aos nossos corações. Guarda-nos, Senhor, de todo o mal. Se conosco. Amém. Provérbios 20 diz assim a palavra do Senhor. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. O lavrador preguiçoso que não ara as suas terras, no tempo certo não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como água, um poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito, que o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? O Senhor Deus detesta quem nunca, o Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra que é pelo que faz, pelos seus atos a gente pode saber se ela é honesta e boa. O Senhor nos deu olhos para ver, os ouvidos para ouvir. Se você gasta seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalha e terá comida com fartura. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar do conhecimento, isso sim, é uma joia de valor. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia e pagamento. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isto fique longe de quem fala demais. Se você amaldiçoa seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A riqueza ganha facilmente não faz bem a gente. Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, ele fará justiça a você. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. O rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade.
O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Um governo continuará no poder enquanto um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram nosso caráter. Provérbios 21. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome do mal, eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiências aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo, observa os maus e faz cair na sua desgraça. Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e de boa comida nunca ficará rico. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Um homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos o zombador, o homem vaidoso, que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque nega trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas são nada perante o Senhor. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Provérbios 22. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Não existe diferença entre rico e pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas o insensato vai em frente e acaba mal.
Quem teme o Senhor é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Eduque a criança no caminho em que deve andar. Até o fim da vida não se desviará dele. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia maldade colhe a desgraça, será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos e as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade sabe falar bem e terá amizade do rei. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção ensinará a se comportarem. Quem enriquece às custas dos pobres ou dando presentes aos ricos acabará ficando pobre. Preste atenção, e eu lhes ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos, e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhes ensinar agora estes provérbios para que você ponha sua confiança em Deus. Tome nota. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimento e bons conselhos, que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar resposta certa. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiverem quem defenda no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua casa. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras de seus antepassados, que os seus antepassados colocaram. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Provérbios 23. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voando para longe como uma águia. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais. Diz ele, não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu, e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Não mude de lugar a divisa antiga, nem tome posse da terra que pertence a órfãos. Deus é poderoso, defensor dos órfãos, e defenderá a causa deles contra você. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão.
para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Meu filho, se você te tornar sábio, eu ficarei feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida, assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Escute, meu filho, seja sábio e pense sinceramente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha, desde que desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando do alto do mastro e de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não me lembro, porque não consegui levantar. Preciso de mais um gole. Provérbios 24. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violência. Quando falam é para ferir alguém. Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas de valor. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e quanto a muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. O problema dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Quem é fraco nunca numa crise é realmente fraco. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem, assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Não fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso
e não vai gostar. Ele poderá parar de castigar esse inimigo. Não se revolte por causa dos maus, nem tenham inveja deles. Os pecadores não têm futuro, eles são como uma luz que está se apagando. Meu filho, tema a Deus o Senhor e respeite as autoridades. Não se envolva com pessoas que se revoltam contra eles, pois no instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Essas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízos que castigarem o culpado receberão bênção e gozarão de boa fama. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Não construa sua casa, nem forme seu lar até que suas plantações sejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra seu vizinho, nem fale mal dele. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e cobertos de mato, e o muro de pedras cruz havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a lição. Durma um pouco mais, cruze os braços, descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza atacará como um leão armado. Provérbios 25. Aqui estão alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam ao serviço do rei Ezequias de Judá. Respeitamos a Deus por causa daquilo que ele esconde de nós. Respeitamos as autoridades por causa daquilo que eles nos explicam. Você nunca sabe o que o rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu e as profundezas da terra. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afasta o do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhes dê um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não tenham pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Defenda a sua causa contra seu vizinho, mas não revele nada de alguém que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará desta vergonha. Palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim mensageiros de confiança reanimam quem mandou. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. A paciência convence as autoridades, a perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Não vá a toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você.
A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto a espada, um porrete e uma flecha afiada. Num momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar a pé aleijado ou querer se esquentar no dia frio tirando a roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você fará queimar de remorso e vergonha. O Senhor Deus recompensará você. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro da casa com uma mulher briguenta. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um golpe de água fresca quando se tem sede. Um gole de água fresca quando se tem sede. A pessoa boa que se deixa levar por pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Provérbios 26. Elogiar o tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. O chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento, a vara para as costas de quem não tem juízo. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Elogiar um tolo é mesmo que amarrar uma pedra no estilingue. O tolo, citando um provérbio, é como um bêbado tentando tirar um espinho da mão. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Você pode-se esperar mais de um tolo do que quem pensa que é mais sábio do que é. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para o outro da cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar a resposta certa. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Sem lenha e fogo se apaga. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem mexerico, a briga se acaba. Como o carvão sobre as brasas, a lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Os mexericos são tão deliciosos como gafanhotos. Perdão, 26, verso 22. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Como o verniz
cobre um pote de barro, as palavras fingidas cobrem um coração mau. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredito que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todas acabarão vendo a sua maldade. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Provérbios. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Provérbios 27. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venha dos outros. As pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando um inimigo abraçar você, tome cuidado. Quem está com o estômago cheio rejeita até mel, mas quem está com fome, até comida amarga é doce. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho, assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Não abandone seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se você tiver em dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho, então eu serei feliz. Saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito "Bom dia", o seu cumprimento soa como uma maldição. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar óleo com a mão? As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado, assim como a água reflete o rosto da gente. O coração mostra o que a pessoa é. O desejo das pessoas são como um mundo dos mortos. Há sempre há lugar para mais um. Assim como o ouro Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. Cuide das suas ovelhas, do seu gado, o melhor que puder, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. Aí você pode fazer roupas com a lã e com as suas lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você e para a sua família e também para as suas empregadas.
Provérbios 28. Os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas os homens honestos é valente como um leão. Quando a nação tem líderes inteligentes, sensatos, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda de governo e toda hora. Um pobre que explorar outros pobres é como chuva que destrói tudo o que acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justo, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. O moço que obedeceu à lei de Deus é inteligente, porém porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros, explorando o povo, acabará deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas os pobres, que é inteligente, os conhece muito bem. Quando os bons alcançam poder, todos festejam, mas quando o poder cair nas mãos dos maus, o povo se esconde, nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta obedecer quem tentar esconder os seus pecados, não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim o governo mau que domina o povo pobre. Governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O assassino cava muito depressa sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva a sua terra, que tem comida com fartura, mas quem gasta tempo com coisas sem importância sempre será pobre. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pessoa a ficar rico. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará mais do que se você a tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problema. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta de que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Provérbios 29. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não ser corrigido, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem.
Quando o governo é justo, o pai tem segurança, mas quando o governo cobra imposto demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Quem ajuda seus amigos está armando armadilha para si. Quem bajula seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus não apanham. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. As pessoas corretas se interessam pelo direito dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Quando um homem inteligente discute com um tolo, está somente ri, xinga e causa confusão. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida deles. Assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida deles. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e domina. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os auxiliares acabam se tornando maus. O pobre e aquele que explora só têm uma coisa comum: o Senhor Deus lhes deu olho para o verem. As autoridades que defendem direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas quando as pessoas honestas viram os suficiente para ver a queda dos maus. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. Há mais esperança para o tolo do que para a pessoa que fala sem pensar. O escravo é mimado desde a criança. Um dia vai querer ser dono de tudo. O escravo é mimado desde criança. Um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problema de discórdia. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será recompensado. O companheiro de um ladrão é pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor é segurança. Todos querem andar às pessoas importantes, mas o Senhor dá dá a cada um o que merece. Os homens direitos não toleram maus e os perversos não toleram os homens honestos. Provérbios 30. São estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo. Deus não está comigo. Estou bem desesperado. Sou mais animal do que gente. Não tenho inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com a mão? Quem embrulhou água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele e quem é o filho dele? Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa
porque de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de morrer, que não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente aquilo que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. Se eu ficar pobre demais, poderia roubar, e assim envergonharia o teu nome, ó Deus. Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a sua própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham uns outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. A sanguessuga tem duas filhas, as duas chamam: me dá, me dá. Há quatro coisas que nunca são satisfeitas: o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa de chuva e o fogo de um incêndio. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe, quando ele ficar velho, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Há quatro coisas misteriosas que não consigo entender: a águia voando no céu, a cobra que se arrasta nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar, e o amor entre o homem e uma mulher. Uma esposa infiel age assim, comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. Há quatro coisas que a terra não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher do mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma lugar da sua senhora. O mundo não, no mundo há quatro animais que são pequenos, mas muito espertos. As formigas, que são fracas, mas ajuntam sua comida no verão. Os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam em bandos. As lagartixas, que qualquer pode pegar na mão, mas pode ser encontradas até nos palácios. Há quatro seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração. O leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada. O bode, o galo, que anda de peito erguido, e um rei diante do seu povo. E se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planeja o mal, então pare e pense: bater o leite da manteiga, pancada no nariz, faça em sangue, provocar raiva da briga. Provérbios 31. São estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe diz: você é o meu filho querido, a resposta das minhas orações. E que o que lhe direi, não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho, nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem do direito.
dos que são explorados. A bebida alcoólica são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Que eles bebam e esqueçam do que são pobres e infelizes. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Projeta o direito de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada, fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar a comida para a família e para dar ordens às empregadas. Examina a compra com propriedade, com o dinheiro que ganhou, e faz nela uma plantação de uvas. A esforçada, forte trabalhadora conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa porque sua família tem agasalho para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cinto para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e a delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Seus filhos a respeitam e falam bem dela. O seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão. A beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor, Deus, será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo que faz, que seja elogiada por todos. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa, a qual lemos. Querido Senhor, graças te dou por estar comigo, graças te dou por nos orientar. Fica conosco diariamente. Amém. Deus te abençoe.